Vamos lá, então. Primeira questão. Podemos? Alguém mais vai entregar trabalho? Só para eu saber? Não. É, de ponteiro. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras. Compare seus endereços e exiba o maior endereço. Então, tem duas variáveis inteiras. Tenho um ponteiro para cada uma, certo? A variável um recebe a primeira variável, ponteiro um, perdão. Ponteiro 2 recebe a segunda variável. Básico. Vou verificar se o endereço do ponteiro um é maior que o endereço do ponteiro 2, certo? Se for maior, eu digo que o maior é o ponteiro um. Caso contrário, digo que é o ponteiro 2. Isso é básico, né? Acho que não tinha nenhum segredo aí. Tinha? Bem elementar, na verdade, a questão, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Não. Então tá bom. O percento P ele vai dar o endereço, né? Quando eu coloco percento D, ele vai dar em decimal. Quando a gente usa percento P, ele vai dar é, em endereço hexadecimal. Só para a gente visualizar. Hã? Não, não. Aqui é só para. Ele vai colocar aqui o valor do endereço, né? Só por causa disso. Aqui, ó. Beleza? Ele coloca entre parênteses para indicar que é o endereço, mas não precisa ser os parênteses. Os parênteses ali é só para ilustrar, só. Primeira questão, tranquilo, né? Nenhuma dúvida. Segunda questão. Escreva um programa que contenha duas variáveis inteiras, leia essas variáveis do teclado, em seguida compare os endereços e exiba o conteúdo no maior endereço, certo? Então, é parecido com o anterior, só que é aqui, em vez de ser duas variáveis pré-estipuladas, vão ser duas variáveis que vão ser feito a leitura delas, né? Então, aqui eu tenho a leitura das duas variáveis, certo? Na anterior, a gente tinha duas variáveis quaisquer, definidas. Elas não eram lidas, né? Aí aqui ela é lida, e daí aqui verifica se o endereço da variável um é maior que o endereço da variável 2, certo? Tranquilo aí? Deixa eu aumentar aqui que vai facilitar o código, a leitura do código, certo? A mesma coisa, só vai. Aí, aqui está sem o parênteses, certo? Poderia ser com parênteses também, não tem problema, ok? Ela vai mostrar o endereço e vai mostrar o valor da variável, certo? Então, na anterior a gente só mostrava o endereço, né? Aqui eu tenho, vou ler a variável, né? Percento D, duas variáveis inteiras. Vou receber elas, vou usar o endereço delas e vou trabalhar com o endereço delas, certo? Aí eu apresento o endereço da variável e a variável. Tranquilo? Ponteiros é uma coisa que parece uma coisa, mas às vezes engana, tá? Tenha muito cuidado, ok? Terceira, crie um programa que contenha um array de floats com 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição deste array, certo? Essa aqui é diferente do jeito que vocês fizeram, com certeza. É, quando eu tenho aqui, ó, eu tenho vetor de i, vetor mais i, e o i sendo o contador aqui no caso, ele vai fazer o mesmo papel de eu pegar o e comercial de vetor de índice i, perdão. Quando eu tenho o e comercial com o asterisco do vetor mais i. Lembra que a gente fez o cálculo do endereçamento lá? Tinha no livro lá, não tinha? O ponteiro lá, que era mais, ele pulava. Estão lembrados disso? Então, dessa forma, quando eu pegar aqui e fizer mais o valor de i, ele vai somando no endereço que tem. Aí ele vai somando de 4 em 4, como sendo. Oi?
O asterisco, ele vai pegar o valor que teria aqui dentro, né? Esse cara aqui. Aí o e-comercial aqui antes vai fazer com que eu pegue o endereço desse cara aqui. O vetor mais zero, ele vai pegar o endereço do vetor. O endereço do vetor, posição zero, é a primeira posição onde ele vai estar, certo? Aí ele vai somando o i. Aí no caso do ponteiro, como ele está com asterisco aqui, ó, esse asterisco mais esse cara aqui, ele vai ser equivalente a esse vetor de índice i aqui, ó. Ele vai dar. Vamos testar ali. Vou colocar lá. É bem diferente, né? Ó, aqui ele pegou a posição zero, certo? Ele soma mais 4 dá a segunda posição, mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. 12 que vai dar C, né? Que é 0 até 9, aí vem A, B, C, certo? Que vai dar 12, certo? Aí volta. Aí acrescentou, quando eu somo mais 4, ele vai pegar 7. Era 6, virou 7, certo? E daí ele pula para a próxima, acrescenta mais um no hexadecimal lá. Aí ele vai pegar na posição zero. Aí 0, 4, 8, C. 0, 4. Ok? Essa aqui é uma conta que está fazendo em cima do quê? Está fazendo em cima do ponteiro aqui, no caso, né? Ó. Observe que ele está entre parênteses, esse cara aqui. Então é equivalente a gente fazer aquela conta do ponteiro. Só que ele está somando de 4 em blocos de 4 em 4, certo? No hexadecimal. Tá. Hum. Ali não tinha que ter um variável inteiro, float, tinha que receber o endereço do valor. Posso ver se Pode receber também, não tem problema. Aqui está a variável, o vetor de float, certo? Aqui ele está pegando como contador de i. O que que ele vai fazer? Como aqui ele está, quando eu coloco asterisco, ele indica que vai ser o quê? Ponteiro. Então, está pegando o ponteiro desse cara aqui. Esse cara aqui, no endereço zero, a posição zero, primeira posição que ele vai ter, vai pegar esse cara aqui, certo? Como você soma mais zero, soma zero, zero, não vai modificar nada, certo? Aí ele soma mais um aqui. Quando ele pega aqui, ele vai somar mais um. Tudo bem? Só que mais um, quando eu tenho o asterisco aqui, ele soma 4. O endereço do ponteiro soma de 4 em 4. Certo? Por isso que ele vem para a próxima posição. Valeu. Ok? Deu para entender aqui? eu achar que para você dar essa você só dá uma variável, né? Vai dar uma coisa assim. Aí o que acontece? Quando eu tenho aqui esse cara aqui sendo ponteiro, eu acrescento o e-comercial, daí eu estou pegando o endereço do ponteiro, certo? Que é o e-commerce. Tem o endereço da onde está guardado. Isso. O endereço onde ela vai estar guardada. Então, ele é um questão de Profundo o negócio, né? É. risco aí, é apenas 4 e 4. Não, aqui, ó, só que tem que considerar assim, não é sempre que eu tiver asterisco que vai pular de 4 em 4, né? Quando eu tenho aqui esse cara aqui, que ele considera, ele está pegando o endereço da variável, né? E somando como se fosse como um ponteiro, porque eu tenho um asterisco aqui. Então, esse asterisco com esse jogo de parênteses aqui, indica que eu estou fazendo o cálculo do ponteiro direto, ok? E o e-comercial aqui do ponteiro, observe que aqui o e-comercial ele está pegando todo aqui, ó. O e-comercial é disso aqui tudo, certo? É importante lembrar desse detalhe aqui, porque faz diferença se eu não tiver o parênteses, certo? Quando eu pego o e-comercial, levando em consideração que eu tenho um ponteiro desse cara aqui, aí ele vai fazer diferença na hora que a gente vai fazer a conta. Diga. O endereço é que a gente não chegou a ver o ponteiro de ponteiro, né? Ah, é X. Não, é porque é por isso que não, vamos dizer assim, eu tenho ponteiro, mas eu posso pegar o endereço do meu ponteiro. Aí eu uso asterisco, asterisco,
certo? Mas a gente não chegou a ver o ponteiro de ponteiro, mas é o que ele vai fazer. Aqui, então, em particular, esse cara aqui sozinho, se fosse considerar, em termos de posição de vetor aqui, não daria certo para a gente, se não tiver o asterisco aqui, certo? Porque o que acontece? O e-comercial aqui, ele vai pegar, dizer que isso daqui tudo é um endereço, né? E aqui eu estou pegando o endereço, quando eu uso o e-comercial disso tudo, eu estou pegando o endereço daquele processo todo lá. Mas, se eu levar em consideração esse cara aqui, ó, vetor de índice, ele é equivalente a esse cara aqui, ó. Porque o asterisco vai indicar que eu vou estar pegando o valor de dentro, certo? Da posição do vetor. Tá? E quando eu tenho essa conta aqui, ele está pegando a posição inicial do vetor e somando a quantidade que vai comparar para a posição. Na posição zero ele não vai somar zero, que é zero. A soma de zero com zero vai ser zero mesmo no hexadecimal, não vai mudar nada. Mas na hora de somar um, ele vai deslocar 4. E ele está pegando o endereço de 4 em 4 aqui no caso, certo? Que seria a quantidade que armazena, que é o que está mostrando aqui, ó. Se você pegar o hexadecimal todo aqui, ó, até aqui ele está tudo igual, fora, certo? Aí aqui 60, 60, né? Então, aqui é 0, jogou mais 4, deu 64, mais 4, 68, mais 4, 6C, seria 12, né? Aí o que acontece? Aí joga mais 4, ele vai cair aqui, ó, 7, 0. O 6 incrementou mais um e zerou a unidade, né? Aí 70, 74, 78, 70C, 7C. Aí incrementa mais um, vai para 8. Fechou? Tranquilo. Voltemos. Opa. Ah, essa é a 3. Vamos para a 4. Crie um programa que contém uma matriz de floats com 3 linhas e 3 colunas. Imprima os endereços de cada posição dessa matriz. Tá? Então, aqui é a mesma coisinha. Ó. O detalhe que nós temos, ó, aqui, ó, eu tenho duas posições, não tem duas posições? No anterior eu tinha só, vamos dizer, essa parte até aqui, certo? Aí agora eu tenho mais esse aqui, porque aqui eu tenho duas coordenadas. Então, esse cara aqui, ó, equivale a esse cara aqui, ó. Na prática, isso que está aqui até aqui, ó, ele equivale a esse cara aqui, ó. Dá pra dar essa linha aí? Dá, pode testar ele. Na verdade, devem testar, né? Não é que podem testar. Devem testar, certo? Deixa eu ampliar aqui para ele ficar mais legível, certo? Então, aqui começa de 0 até 3, de 0 até 3, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir. Vamos pôr para rodar lá. Lembrando que aqui não foi, só está declarado aqui, eu não coloquei valores aqui dentro, certo? Tá? Mas pode colocar os valores e vai ter aqui, ó. Aqui tá, só para vocês visualizarem aqui, ó. Esse printf aqui é para fazer a divisão ali, para separar para cada linha, no caso, né? Observe, tá aqui, ó. Vou dar o enter aqui para visualizar melhor. Aqui é o laço do i, aqui é o laço do j. Então, cada vez que fechar o laço do j, ele vai pular, certo? Então, o que que tem aqui, ó? Os três primeiros aqui é da primeira linha, tá? Os três segundos aqui são da segunda linha, certo? E aqui da terceira linha. 94,8C. Aqui o 9 passa a CA, né? Aqui, né? Aí vem 0, 4, 8 aqui, tá vendo? Ele continua sendo sequencial os endereços da matriz.
Assim como o vetor. O vetor não era sequencial que a gente viu lá? A matriz também ela vai ser endereços sequenciais, certo? Ah, mas como é que ela vai ficar? Dentro da implementação, ele não tem endereçamento que vai colocar lado a lado. Ele vai colocar tudo um embaixo do outro, ok? Ah, aí, aqui veio para A, aí acabou virando B, que é o último. Vai dar 9 valores, né? Certo? 3, 6, 9, tá? Então, quando a gente tem aqui, leva em consideração, se isso daqui até aqui equivale à posição de I, então a posição de J vai acrescentar esse cara aqui, ó. Complexo? Endereçamento de memória. Ok? 3 por 3, IJ. Aqui tá. Professor, se tivesse um for de 0 a 9, Hum, assim, na teoria, ordem. pode testar. Não, aqui, eu não sei se tá certo. Assim, Vai imprimir. certo, tá certo bem? Você pode colocar o valor e mandar imprimir o endereço e o valor correspondente. Entendeu? Pode ler os valores da matriz, por exemplo, e mandar. Você manda escrever ela usando o formato que a gente usa, IJ colocando, e faz o outro formato. Aí vai ser um for só, né? Ah, não, vai ser dois, porque tem que variar o IJ. Para É. entender, só de forma. Outra parte não tem como, né? Ah, também tem. Aí, gente, que jogo então, assim. Uhum. Aqui faltou um parênteses, né? Ali faltou um parênteses aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você está falando do vetor aqui, certo? Aqui tem que ter um parênteses, abre parênteses aqui antes do, entendeu? É porque quando a gente trabalha com ponteiros, tem que tomar cuidado que tem o ponteiro de ponteiro. Ele pode mostrar o endereço do ponteiro, não o endereço do valor de onde ele está apontando, entendeu? Sim. Faz sentido o que eu estou falando? Tem um lugar. É que a gente não chegou a ver o ponteiro de ponteiro. Vocês vão ver só a estrutura de dados agora, ponteiro de ponteiro. Da mesma forma que eu tenho aqui na matriz, aqui, ó, tem ponteiro, ponteiro aqui, certo? Aqui de certa maneira, aqui não, porque aqui eu estou pegando o endereço dessa posição. Mas se eu usar uma variável, declarar um int asterisco point, como a gente já fez, certo? Eu poderia colocar int, aliás, asterisco, asterisco p do point. Isso aí, endereço do point. Como assim? Hã? Tem uma questão lá, porque no material tinha ponteiro de ponteiro lá. Mas é que vocês não viram muito. Ali é só para conhecer. Fica tranquilo. Hã? Não, não, é só para saber que ele existe. Não é assim. Não, é interessante. Tá. Então, esse 4 é das matrizes. 5. Podemos? Vamos seguir? Crie um programa que contém um array de inteiros com 5 elementos. Utilizando apenas aritmética de ponteiros, leia esse array no teclado e imprima o dobro de cada valor. Seguindo a mesma lógica do ponteiro ali, do endereçamento que tem ali, né? Certo? Então, aqui, ó, scanf. Eu estou lendo. Se isso daqui equivale a vet de índice I, não foi isso que eu passei anteriormente? Então, se eu colocar o e-comercial antes, eu estou pegando o endereço dele, certo? E se eu estou dando um scanf, eu estou fazendo o quê? Estou lendo o valor daquele endereço, certo? Aí aqui eu estou lendo e aqui eu estou pegando o valor, certo? O asterisco aqui indica que eu estou pegando o valor, não é isso? No scan é o valor do vetor, na verdade, né? Porque o vetor está declarado aqui, certo? Não é isso?
Tudo certo? Aí eu pego aqui e vou fazer o quê? Vou multiplicar o valor por 2. Vamos ver funcionando. Fizeram ele? Você não podia dar ele só uma vez fora. Não. Não posso dar scanf só uma vez. Não, é que a questão pede para multiplicar o valor por 2. O valor lido. Você vai ver. Hum, Aí tá salvo no besteira de memória. Só que se ele é a posição inicial, eu somando, processando, sem precisar necessariamente. Não, é que ele está lendo e imprimindo lá. Está lendo e imprimindo o valor. Eu não li primeiro para depois. Certo? Vamos lá, lê os valores aí. Diga os valores. Ah, vamos pegar o valor sequencial. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu li o valor 1, ele escreveu 2. Eu li o 2, ele escreveu 4. Eu li o 3, ele escreveu 6. Li o 4, escreveu 8. Li o 5, escreveu 10. Hã? Certo? Poderia fazer aqui dando um. Vai ler, vai escrever na mesma linha. Ah. Hã? Na questão? Dá, dá. É, mas a ideia era justamente mostrar que esse valor corresponde, né? Eu estou pegando aqui para fazer desse jeito aqui era realmente para mostrar que quando eu estou pegando esse cara aqui, que é o que eu falei nas questões anteriores, certo? Só que nas questões anteriores eu não estava lendo o valor, certo? Né? Você pode colocar para escrever o vértice de índice. É, ele lê no vértice, no e-comercial nesse formato, e escreve no outro, certo? Ah, é que como a ideia é mostrar ponteiros e trabalhar com ponteiros, a gente tem que trabalhar usando ponteiros, né? Hã? É que vocês têm que começar a acostumar, porque vai ter estrutura de dados. Vamos mexer em estrutura de dados com ponteiros. Fechou? Essa é a 5, né? Hã? Tá, então vamos seguir. Então, crie um programa que contenha um array com 5 elementos inteiros. Leia esse array do teclado e imprima o endereço das posições contendo os valores pares, né? Nós vamos estar trabalhando. Eu quero que leia um array. Desse array, eu quero que imprima se o valor for par, certo? Então, nós temos que usar o resto da divisão lá. Se o resto da divisão for igual a zero, ele é par. Se ele for diferente de zero, significa que ele é ímpar, certo? É isso? Vou ler o vetor aqui, normal. E vou verificar se o resto da divisão for zero. Então, eu vou pegar ó, a mesma coisa ali, ó. Aqui é a mesma coisa que o vet índice. É isso aí que você tinha perguntado, fazendo o outro, né? Aí o que acontece? Ele vai pegar e vai imprimir o valor quando o resto for zero. Ou seja, ele é par. Ok? Aqui está lido no formato convencional, aqui ele está calculado de acordo com o cálculo do ponteiro. Deu para entender? Tranquilo? Diga. Assim, Tem várias formas de fazer. Ah, ponteiro, posição.
Você tá. A diferença aqui é que você está vendo o valor do ponteiro. É, o asterisco ponte. Ele é do vetor aqui no caso, certo? Ó, do vetor aqui. Você criou o vetor, tá ali o vetor, tá certo? E do lado você criou um vetor de ponteiros, certo? Você está testando o vetor de ponteiros, não o vetor, o valor do vetor, entendeu? Deu pra entender a diferença? Ó, vamos pôr para rodar aqui. Ó, vamos pôr para rodar aqui para não ter pipoca, Quando você usa só o ponteiro, está pegando o endereço que está salvo nele, você atribuiu. Se certo? você aí o ponteiro, está pegando o endereço do ponteiro, onde o ponteiro está salvo. Hum. E quando você usa o asterisco, você não está pegando o valor que está botando. É, a primeira parte ali você está lendo o vetor só, não é? Eu li o vetor e eu atribuía, Você leu e atribuiu ali no, sim, é igual a ele. Ah, tá. Então tá. Então ele está apontando para a posição do vetor. Ó, vamos chutar valores. São 5 valores, acho que é, né? Sim. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você falou. Ele mostrou 2 valores, certo? Que seria o segundo. Então, se aqui é 4, né? Aqui o 3 vai ser 8, certo? E o 4 aqui vai ser C. Fechou? Ó, vou mandar executar de novo e vou começar com 2. 2, 3, 4, 5, 6. Então vai mostrar 3 endereços, certo? Ó, os 3 endereços. Primeiro vai ser a primeira posição, 0, certo? Que é o 2. Aí o 4, que seria o 4, 4 aqui, ele pula, que é 3, que é ímpar, certo? Aí o próximo é o 8, 4, 8, que deu o. Escreveu o valor 4. O próximo vai ser o C, que pula, né? E aí ele pula para o 5, 0, que é o próximo endereço. Fechou? Bacana? Agora é o 7, é isso? Esse que é o temido. Utilize uma função que receba 2 strings como parâmetros e verifique se a segunda string ocorre dentro da primeira. Use aritmética de ponteiros para acessar caracteres da string. Então, aqui, deixa eu esticar. Então, aqui tem assim, né? Aqui só para ilustrar, para testar. Eu tenho, a vida de Joana não é fácil. Joana, tá ali no meio. A vida de Joana não é fácil. O A, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem várias vezes A ali, né? A vida de Joana não é fácil. Vida, tá aqui, certo? Então, eu tenho teste com vida, com A e com Joana, certo? Tá aqui, tá aqui. Tá. Vamos entender aqui o código. Aqui embaixo no main, então, vai ter as 2 strings, string 1 e string 2. Aqui é a leitura para não dar aqueles erros, mas poderia usar o getS como a gente está usando? Dá para usar o getS, daí você tira daqui e tira isso daqui, embora o compilador vai reclamar lá, certo? Nesse formato, reclama, mas para a gente não vai fazer diferença, porque não é objetivo a gente programar profissionalmente na linguagem C, certo? E dessa maneira também ele não vai reclamar, tá? Então ele vai ler 2 strings, a segunda string é menor que a primeira, né? Aí o que que vai acontecer? Aqui o verifica. O verifica é esse cara aqui, ó. Como é que o verifica vai fazer? Então, ele vai fazer um laço de repetição que vai percorrer, ó. Isso aqui, ó. Tá lembrado o que que é que a gente fez? É o ponteiro lá se deslocando, certo? Na prática, eu tenho que saber se o trecho da segunda string está dentro da primeira, certo?
Aí o que que faz aqui, ó? A string 1 for igual a string 2. É a mesma coisa que eu comparar string 1 entre colchete índice i com string 2 de índice j. E j lá, comparando, certo? Eu tenho que ir comparando e verificar se a quantidade vai bater, né? Aqui vai chegar uma hora que a string 2 é menor que a string 1. Porque a string 2 eu coloquei como 50, a string 1 eu coloquei como 100, certo? Então, como a string 2 é menor, ela vai acabar. Daí o que vai acontecer é assim, eu vou checar se quando eu acabar, ela bate com o valor, né? O que que é que usa o barra zero? Quando acaba a string, certo? Que vai indicar quando acaba a string. Então, se acabou a segunda string, eu não preciso continuar o resto, preciso? A partir do momento que eu encontrei um igual e eu estou comparando o restante, se for diferente, eu vou pular, cair fora, certo? Então, o que acontece? Enquanto for igual, eu vou checar. Então, o que que a gente faz? Vamos pôr para testar. Tem que pegar daqui. A vida de Joana não é fácil. Essa é a primeira string. Diga uma outra aí, caso vocês queiram. Hein? Uma outra frase, segunda string aí, o que que seria? Que tá contida nela aí, só pra gente achar. Vamos pegar só Joana, pode ser? Está contida na primeira string, certo? Vamos rodar de novo. Vamos pegar uma que não está, né? Vida de Joana não é fácil. E aí, o que que nós vamos colocar agora? Água. Água não está na segunda. Não está na primeira. Hã? Não, mas tem que ser na ordem. Que ele vai tá comparando ali, tá pegando o trecho da string. Ele não tá comparando, não vai pegar dois pedaços em lugares diferentes. Entendeu? Joana não é fácil. Diga outra aí. Hã? A vida da Bruna. A vida da Bruna não tá. Hã? Ele vai pegar o texto inteiro. Se ele pegar só, se a gente pegar só uma parte, ele vai rodar. A vida de Joana não é fácil. Vai. Entendeu? Não, a segunda string está contida na primeira, certo? Então, se pegar a vida de. Ah, está contido. Fechou? Bicho pegou? Vamos seguir? Hã? Não, pra quê? Vocês falaram que iam prestar atenção. Hã? Não, não vão prestar atenção? 8. Código. Aqui é uma rotina, um subprograma que está recebendo aqui a primeira string por referência, né? Ponteiro aqui no caso da string, né? Aí ele está chegando aqui, está fazendo o quê? Tem o IJ e um auxiliar, né? O que é que vai ser? Ele pega aqui, vai levar em consideração, o auxiliar começa com zero e aí aqui tem um return que vai fechar, né? O que ele vai fazer? Vai percorrer a string levando em consideração, né?
enquanto ele não encontrar o barra zero, que eu não cheguei até o final, meu barra zero que indica que acabou. Então, enquanto o for vai fazer desse tamanho, enquanto ele tiver o primeiro laço é o laço da primeira string, da string com i, que é a primeira string 1, e a segunda vai comparar, o segundo laço vai comparar se o que eu tenho no vetor da string é igual, enquanto ele for igual do vetor da string 2, ó, string 1 de índice i. Isso daqui a gente viu que isso daqui é a mesma coisa que vet de índice i lá, certo? Então, se a posição é igual nos dois vetores, entre as duas strings, certo? Ele vai incrementando os dois. Ele vai implementar isso, vai ser que ele já ele vê com que ele acabou de implementar, ainda vai adicionar mais um. Mas ele tem que, para as duas strings serem iguais, o que que acontece? Quando eu coloquei Joana, por exemplo, no começo, ele vai comparar a string de índice é igual de índice J, da primeira matriz é igual, da primeira string é igual da segunda string? Não, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai avançando. Aí, só que ele vai fazer o quê? Até chegar ao final. Então, isso aqui é como se a gente colocasse, enquanto não cheguei ao final da primeira string, certo? A hora que ele encontrar que é igual, eu encontrei um vet da string 1, uma posição, que é igual da string 2. Os dois na mesma posição. Enquanto os dois forem iguais, eu tenho que avançar os dois. Se eu avançar um só, qual a chance que vai ter de ser igual? Entendeu? Eu tenho que avançar. Encontrei Joana. O J da primeira string com o J da segunda. O O da primeira string com o O da segunda string. Eu tenho que comparar sempre em paralelo. Não tem que comparar em paralelo? A questão. Vamos. Ó, elabore uma função que receba duas strings com parâmetros. As duas strings estão aqui em cima. String 1 e string 2. Receba duas strings como parâmetro. E verifique se a segunda string ocorre dentro da primeira. É. Você viu lá? Eu digitei Joana, ele apareceu. Encontros. Digitei. O que foi o outro? Digitei vida, a vida de Bruna, e ele não achou. Porque tem que ser exatamente igual. Não basta ser o começo igual e o resto ser diferente. Entendeu? Certo. Oi. Quando você está usando ali asterisco, string 1 mais i, você está usando, tá pegando caractere. 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 Char, string 1, char, string 2. E ele está em parênteses? Asterisco tem que ficar dentro de parênteses? Fechar tudo? Aonde? Eu fiz fora aí. Tudo. Precisa parênteses, asterisco, parênteses, string 1. É parâmetro que não tem. Sim. É, tem um contexto. Aí aqui ele compara. Por isso tem que ir pulando os dois juntos, certo? Senão eu não vou conseguir fazer a comparação. Mas vai chegar uma hora que vai acabar. Que é o teste aqui, ó. Se a string 2 aqui, ó, ou aqui, ó, encontrar um barra n ou encontrar um barra zero, que indica que a segunda string acabou, aí eu dou o return, porque daí ele terminou. Porque eu não preciso comparar mais se a string 2 que é menor terminou. Eu não preciso terminar de fazer, não tem mais o que fazer na realidade, certo? É para isso serve esse if aqui. Se terminou, eu caio fora. Aí eu verifico se aqui deu igual, então aí o aux passou a valer. Ah, não, aqui é um else, né? Se não é igual. Pode ser não igual também, que ele volta a cair fora, né? Ele vai retornar um indicando que é verdadeiro, que é igual, né? Porque aqui no principal, aqui, ó, ele verifica que se o retorno for igual a 1, então ele está contido. Se o retorno for igual a zero, ele não está contido. True e false lá, certo? Básico, ok? Seguimos. Cria uma função que receba dois parâmetros, um vetor e um valor. Já viu um negócio desse em algum lugar, né? Um vetor e um valor. Do mesmo tipo do vetor, né? A função deverá preencher os elementos do vetor com esse valor. Utilize índices para percorrer o vetor, apenas aritmética de ponteiros. Certo? Então, eu tenho um vetor e um valor.
o que eu tinha passado antes, era um vetor e um valor, e descobri se o valor está no vetor. Estão lembrados? Esse aqui é para preencher o vetor. Então, ele recebe um vetor, que está aqui, e um valor. Então, um vetor e um valor. O vetor, ele chega já com um ponteiro. Por quê? Porque eu vou ter que incrementar ele aqui, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que a gente viu, que eu mostrei lá atrás, que era asterisco, vetor mais i, que é igual ao vetor de índice i, certo? Aí o que que acontece aqui? Ele recebe o valor. E aqui ele vai dar um print para escrever o valor, certo? Só para a gente visualizar. Ixi. Nós temos que ler o vetor, então. Ó, eu vou ler um valor. Oi? Ele vai colocar 10 valores no vetor. Que valor vocês querem que coloque? Não, é um valor só. É. Hã? 7. É, que ele recebe aqui, ó. Preencher vetor. Então, recebeu o vetor e o valor. O valor é 7. Aí ele foi lá e colocou. Aí aqui ele foi, printou. Beleza? Sem. Aqui não ia ler o valor. Ele leu só um valor. Que eu leu aqui no main, aqui, ó. Tá aqui. Aí ele recebeu o valor e o vetor. E preencheu o vetor com o valor. Sem usar o vet de índice i. Usando o cálculo ponteiro. Bacana? É essa operação que está aqui que é aritmética de ponteiro. Que ele está somando, pego o primeiro endereço do ponteiro, do vetor, e estou somando o valor de i e ele está calculando o próximo endereço. Sem usar o vetor de índice i, que a gente estava acostumado a usar. Vem de fazer direto. Se tivesse criado um ponteiro, depois esse vetor dentro da forma está se dando esse ponteiro mais, isso também é aritmética. Também é. Também é aritmética de ponteiro. A pergunta dele, se eu pegasse aqui, em vez de passar o vetor aqui, passasse o ponteiro da primeira posição, pegando o endereço do vetor e passando como parâmetro, e se fizesse a conta por esse ponteiro, vai dar no mesmo. Certo? Não vetor de índice E. Ele está passando o ponteiro, ele está falando de passar o endereço da onde começa o vetor. E daí fazendo a conta e atribuindo o valor nesse endereço. Também dá. Hã? Desse jeito é mais fácil. Visualmente ainda fica mais fácil. Cria uma função que receba como parâmetro um vetor e imprima. Não utilize índices para percorrer o vetor, apenas aritmética de ponteiros, né? Então, cria uma função que receba como parâmetro um vetor e o imprima, utilizando, que é mais ou menos isso que ele acabou de falar agora, certo? Né? Ó, deixa eu aumentar aqui. Ó, receba como parâmetro um vetor e imprima, não utilize índice para percorrer ele, apenas aritmética de ponteiro. Ó, aqui chegou. É um vetor de caracteres, certo? Aqui, ó. Tá aqui o texto. Deixa eu aumentar aqui para ficar inteiro, né? Tá aqui. Aí o imprima. Ele tá mandando aqui, ó, só o ponteiro. Certo? Aqui fez um for que vai fazer o quê? Até encontrar o valor /0, que é o final. O último da string aqui no caso, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai, ó, asterisco, nome da variável, mais i. Isso aqui faz a posição. Com asterisco significa que ele vai pegar o conteúdo do valor. Então, ele vai imprimir aquilo que está lá, certo?
Ok? Ó, Aí, ixi, poxa vida, não tô apagado. Quem assistiu o filme, por favor, me avise. Oi? É, Poeira em Alto Mar, nunca viram? Putz, grilo. É a volta dos que não foram. Esse é um outro clássico. eu tô dando reflexo, né, mano? É, né? É, Então, sempre eu sei, então, eu tava nesse momento, né? décima. Esse que é o ponteiro de ponteiro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Considere a seguinte declaração. Int A, asterisco B, asterisco, asterisco C, asterisco, asterisco D. Né? Escreva um programa que leia a variável A e calcule e exiba o dobro, né? O triplo, o quádruplo desses valores, utilizando apenas os ponteiros B, C e D. O ponteiro B deve ser usado para calcular o dobro, C, o triplo e D, o quádruplo. Tá? Então, aqui o que que indica? Ele vai pegar o asterisco B, é um ponteiro. Então, é um ponteiro de inteiro. Então, ele pode pegar o valor de A. É um ponteiro. A é um tipo inteiro e asterisco B vai pegar um tipo inteiro de um valor inteiro, ponteiro de inteiro, né? O asterisco C, ele vai pegar um ponteiro, um endereço de ponteiro de inteiro. Então, ele pode pegar o asterisco B. E o asterisco D, ele pode pegar um asterisco, certo? Esse é o ponto que chega, tá? Então, ele vai fazer o quê, ó? Tá aqui declarado. Vamos entender o código. Não. Declarei o int A, asterisco B, asterisco C, asterisco, asterisco, asterisco D. Eu li o A, ok? Aí o que acontece? O valor de A eu passei para B. Então, B recebe o valor de B vezes 2, que vai fazer o dobro, que pede o valor de B o dobro. Ele vem aqui e imprime, certo? Aí, o que que acontece? Ó, aqui, o B é um ponteiro, mas eu estou passando o endereço do ponteiro B para C, certo? Então, o que acontece? Para chegar aqui, eu tenho o quê? Ele é um ponteiro de ponteiro, certo? Aí ele vai fazer o quê? Ele está apontando para B. Ele vai pegar, então, asterisco C, recebe o valor de asterisco C, que é o ponteiro aqui, vai multiplicar por 3. Aqui ele vai calcular o triplo, certo? Aqui, por que que está fazendo isso aqui? Aqui fez a multiplicação, aqui divide. Para voltar para o valor original. Porque senão ele vai manter o valor, como eu estou fazendo. B recebe, ele vai multiplicar e vai armazenar lá, certo? Valor. Se eu não voltar e não fizer o contrário, a conta vai ficar. Quer dizer, o primeiro vai ser o dobro. O C ali vai ficar o triplo do dobro. O A, o baixo da terceira A, o B recebeu o A. O B recebeu A. É. C não teria que ser, recebeu o A para mim. Então, tudo isso. Não, mas é que o C aqui, ele é ponteiro de ponteiro. Ele não pode receber B. Ele só pode receber
Aliás, não pode receber A. Ele tem que receber B. Porque ele é um ponteiro de ponteiro. É. Você tem que fazer o teste comparando. Se você tentar colocar o A, ele vai reclamar dizendo que não pode. Por que que não pode? Porque ele é asterisco asterisco. Como ele é asterisco asterisco, ele é ponteiro de ponteiro. Você não pode receber um tipo A direto, que é um valor int, certo? E o valor D, ele tem que receber o valor C. Então, observa, aqui, ó, aqui ele tem que dividir para voltar como ele era original. Senão não vai aparecer o valor correto, certo? Por isso que aqui tá veio, desfez o que foi feito ali, né? Para manter o valor de A original. Também não. Também não. Tranquilo? Esse aqui, esse comando, ó, no último aqui não fiz, ó, não tem para zerar. Que daí não importa mais, ó, acabou o programa, certo? Mas se eu não fizer isso aqui e não fizer isso aqui, o que que vai acontecer? Na hora que vai fazer isso aqui, vai fazer o triplo do dobro. E o outro vai ser o quádruplo do triplo do dobro, certo? Ele não está fazendo isso porque está desfeito aqui, ó. Aqui está desfeito e aqui está desfeito. Fechou? Tá? Então, aqui. Vamos ler o valor aí. Chuta o valor. Oi? 2, 4, 6, 8. Bacana? Muito rápido. Você não viu a fumacinha? Ixi. Ixi. Não, nesse caso do ponteiro de ponteiro, a ideia é trabalhar ele e armazenar o valor, para a gente poder entender, né? Entendeu? Bacana? Lógico que vai. Hã? Não, tem jeito de fazer mais difícil, certo? Mas não é o objetivo aqui, porque vocês vão ter disciplina de estrutura de dados semestre que vem. Daí dentro de estrutura de dados, vocês vão trabalhar com outros conceitos aplicados, aplicando esses conceitos que nós estamos vendo agora, certo? Bacana? Alguém ficou com alguma dúvida aqui no ponteiro de ponteiro? Cada asterisco desse é um ponteiro, certo? Vamos entender assim, ó. O ponteiro, eu dei o exemplo lá na sala, de que eu passo um cabo apontando para um outro endereço, certo? Mas quem tem um endereço daquele lá, ele também está ocupando o endereço, certo? Então significa que eu posso ter um outro cara que está apontando para esse cara, que é o asterisco asterisco. E vai ter um outro que vai estar apontando para esse, certo? No final, na conta ali, no D, ele pega direto desse cara, tá pegando o endereço direto lá, que está apontando lá pro valor. Tá certo? Essa que é a ideia. Fechou? Hã? Testa. Tá aqui o código, a gente tá ali, depois você pega ele e testa ele. Brinca bastante com ele. Vixe. Você está fazendo em B. Ah. Você está dobrando o valor que você dobrou aqui. Ó, o ponteiro é assim, ó. Eu tenho aqui é a variável A, certo? O B tá aqui, então ele tá apontando para cá, certo? Quando o B está apontando para cá, significa o quê? Significa que ele está apontando para esse endereço. Aí o C, ele está apontando para esse ponteiro. Sim. Você dobra o B. Ah, ele está dobrando aqui. Depois você dobrou, você triplicou o C, não era para. Mas aqui, ó, eu desfaço o comando do B. Ah, tá. Aqui eu dobrei. Aqui eu desdobrei. Aqui eu tripliquei. Aqui eu destripliquei. Voltei ele. Certo? Só no D que eu não fiz. Porque não faz sentido ali. É a última parte. Não faz sentido. Entendeu? Se eu não desfazer, eu dobrei aqui, e a hora que eu for triplicar, ele vai pegar o dobro que tá lá e vai triplicar aquele cara, entendeu? Certo?
uma variável i com endereço De D. 4 asterisco 0. 4 asteriscos. Isso aí. Entendeu? Isso. Isso. Exatamente. Lembrando que quando trabalha com ponteiro, se eu não colocar esse parênteses aqui, nós estamos enrolados. Certo? Eu tenho que colocar entre parênteses, ó. Sempre que eu estiver trabalhando com ponteiro, de ponteiro, ó, eu estou pegando o endereço. Observe que eu não posso fazer aqui, ó, asterisco igual. Não posso usar a propriedade asterisco igual com ponteiros. Mais igual, menos igual, barra igual. Eu não posso fazer isso com ponteiros. Sempre eu tenho que pegar o endereço, o valor que eu tenho no endereço, pega o valor do endereço entre parênteses, para não ter problema, vezes o valor, ou mais o valor, ou menos o valor, senão não dá problema. Tá claro? Isso é muito importante em ponteiros, que isso dá pau. É. Porque eu estou trabalhando com endereço de memória, certo? Beleza? Em vista, semestre que vem nós vamos trabalhar com C Sharp. C Sharp a gente não mexe com ponteiros. Mas em C, estrutura de dados, vocês vão mexer. Vixe. Bacana? Fechou? Então tá bom.